Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Flávio, professor da UFRN. Neste canal você encontra assuntos relacionados à eletricidade aplicada e circuitos elétricos. Na aula de hoje teremos a resolução de um exercício utilizando o teorema da superposição. Vamos lá? Vamos considerar este circuito, no qual temos duas fontes de energia independentes e uma fonte dependente. Bom, o teorema da superposição estabelece que podemos calcular qualquer corrente ou qualquer tensão em qualquer parte do circuito, analisando separadamente a influência de cada fonte de energia independente, certo? Neste caso, nós temos aqui duas fontes independentes e uma fonte dependente. O teorema não se aplica exatamente às fontes dependentes, mas vamos ilustrar aqui como seria. Considerando o efeito dessa fonte dependente, temos que anular o efeito das outras fontes. Fontes de corrente são substituídas por um circuito em aberto, enquanto que fontes de tensão são substituídas por um curto-circuito. Foi o que eu fiz aqui nesta questão. Então, a fonte de tensão é substituída por um curto-circuito e a de corrente por um circuito em aberto. Porém, isso não é possível porque trata-se de uma fonte dependente. 11x é uma fonte dependente. Então, você não aplica o teorema às fontes dependentes. Ok? Analisando agora a influência da fonte de tensão, agora sim o método pode ser aplicado, porque esta fonte de tensão ela é independente. Então, temos que anular o efeito das outras fontes independentes, que no caso aqui é uma fonte de corrente, que foi substituído por um circuito em aberto. A fonte de tensão dependente se mantém no circuito, porque não podemos anular o efeito dela. Okay? Então, de certa forma, o circuito ficou mais simplificado. E agora o objetivo é calcular a tensão no resistor R4, que eu chamei de V', porque o circuito é modificado, não é a tensão em R4, aqui é V' de R4. Neste caso, nós temos aqui a tensão no resistor R2 é conhecida, a tensão é 10 volts, é a tensão da fonte. O resistor está em paralelo com essa fonte de tensão. Se a tensão do resistor é conhecida, então podemos calcular o valor da corrente, que é o Ix. Então o Ix será tensão, que é 10, dividido pela resistência 2, 5 A. Como a corrente X é 5 A, a minha fonte de tensão de 11x ela vai ter agora um valor, que é 55 volts. Posso aplicar agora qualquer técnica. Eu escolhi a técnica divisor de tensão, pois desta forma podemos calcular facilmente a tensão linha de R4. Eu escolhi aqui esse ponto como sendo a referência. Por quê? Porque há vários componentes e há duas fontes de tensão conectadas a este ponto. Seria o ideal nesta questão para ser tomado como referência. Aqui sendo zero, temos que o potencial nesse nó é 10 volts. 10 volts aqui, 10 volts aqui. Aqui sendo zero, temos que o potencial neste nó é 55 volts. Então podemos agora aplicar, certo, a lei de Kirchhoff das correntes. Eu considero as correntes saindo correntes fictícias apenas para equacionar esse método. Então eu tenho que IDA1 mais IDA2 mais IDA3 é igual a zero. É o que estabelece a lei de Kirchhoff das correntes. Em seguida, vou analisar cada uma das correntes separadamente e reescrever esta equação em função de V de A. Por exemplo, IDA1, nesse sentido, teremos que IDA1 vai ser mais V de A menos 10 dividido por R3. IDA2, nesse sentido, vai ser mais V de A menos 55 volts dividido por R5. Enquanto que IDA3, nesse sentido, será mais V de A menos 0 dividido por R4.
Isso vai resultar em uma equação cuja única variável é VDA, e podemos calcular o VDA, que deu 20 volts. Veja que a tensão linha em R4, olhando aqui para o circuito, vai ser VDA menos 0. Então, V' de R4 é igual a 20 volts. Então, V' de R4 significa a tensão no resistor R4 sendo fornecida, a contribuição da fonte de tensão. Temos agora que analisar a contribuição da fonte de corrente. Para isso, temos que anular a fonte de tensão independente, anular o seu efeito. E esse efeito é anulado substituindo a fonte de tensão independente por um fio. Foi feito aqui na questão e temos que avaliar agora o impacto dessa mudança. Primeiro, o potencial nesse nó, vamos considerar que seja Vx. Então o potencial nesse nó aqui de baixo também vai ser Vx, porque existe uma conexão por meio de um fio entre esses dois nós. Concluo que a tensão no resistor R2 é igual a zero. Se a tensão é zero, a corrente em X é igual a zero. Essa é uma conclusão importante. Podemos chegar à mesma conclusão fazendo uma análise diferente. Eu apenas desloquei o resistor R2 um pouquinho para a esquerda e fica claro agora do ponto de vista de corrente que uma corrente que passa aqui por aqui, ela aparentemente teria dois caminhos, mas tem um caminho com resistência zero. Então a corrente ela vai toda pelo caminho de resistência zero. Não passa corrente pelo resistor R2. Então X é igual a zero. Se X é igual a zero e a diferença de potencial é zero, neste caso podemos substituir esse resistor por um circuito em aberto. Não vai trazer mudança alguma para o circuito do ponto de vista matemático. Então meu resistor aqui foi substituído por um circuito em aberto, o circuito ficou mais simples e fica evidente que meu X é igual a zero. Se X é igual a zero, minha fonte de tensão dependente, que depende de X, também vai ser zero, porque 11 e X é igual a zero, 0 volt. Então, se essa minha fonte de tensão ela é zero, ela pode ser substituída por um fio também. Então, o circuito equivalente ficou bem mais simplificado e o objetivo agora é achar V2' de R4. Eu vou aplicar aqui tensão de nó novamente, escolhi esse ponto aqui de baixo como referência. Você poderia aplicar outra técnica, contanto que calcule V2' de R4. Com tensão de nó, se aqui é zero, o potencial aqui é zero, tudo isso é um único nó, o potencial aqui também é zero. E posso aplicar agora a lei de Kirchhoff das correntes novamente. Vou realizar aqui o somatório das correntes fictícias saindo do nó A como sendo zero, ou seja, IDA1 mais IDA2 mais IDA3 mais IDA4 é igual a zero. E agora eu vou identificar cada uma dessas correntes e reescrevê-la em função de VDA. Olha, IDA1 será mais VDA menos zero sobre R3. IDA2 é contrário à fonte de corrente. Então, meu IDA2 vai ser menos I, ou então menos 8 A. IDA3 vai ser mais VDA menos 0 sobre R5. E IDA4, que é uma corrente que está vindo de cima para baixo, será mais VDA menos 0 sobre R4. Isso vai resultar em uma equação e você vai poder isolar VDA e vai concluir que VDA é igual a 10 volts. Veja que no circuito, V2' de R4 é igual a VDA menos 0. Então, V2' de R4 é igual a 10 volts também. Desta forma, podemos voltar ao circuito original, certo? E calcular a tensão V de R4, que será V' de R4 mais V2' de R4, onde V' de R4 é a contribuição da minha fonte de tensão independente e V2' de R4 é a contribuição da minha fonte de corrente independente. Mais uma vez, não temos a contribuição dessa fonte, porque ela é dependente. Então, o resultado final, tensão no resistor R4 será igual a 30 volts. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like e nos vemos aí na próxima videoaula.